E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, Francesco e Paola irão se aproximar cada vez mais, tanto que os dois acabam se apaixonando perdidamente. Porém, antes de se entregar a esse amor, Francesco resolve revelar o seu maior segredo. Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixa o seu like, que é super importante, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder nada do que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Terra Nostra. Aproveita e já me conta, o que vocês acham desse amor entre o Francesco e a Paola? Vocês torcem por esse casal? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. E nos próximos capítulos de Terra Nostra, Francesco acompanha Paola até a sua casa. Ao chegarem no local, a italiana insiste para que Francesco entre e tome um café com ela. E após a insistência de Paola, ele acaba aceitando e ela diz: "Mas não me interessa falar de outra coisa. Me interessa falar do Senhor." Francesco não entende o interesse de Paola sobre ele e pergunta: "Mas por que isso agora?" E Paola responde que é porque gosta muito dele. Francesco ainda tenta desconversar, dizendo que eles beberam demais, que já está tarde e que ele precisa ir embora. Paola, no entanto, insiste falando: "Mas antes me conta." E sem entender, o italiano pergunta: "Mas te contar o quê?" E Paola responde: "A tua vida." Sem jeito, Francesco diz que não gosta de falar sobre a sua vida. E Paola diz: "Mas por que não? Então me conta da tua mulher." E decidido, Francesco fala: "Não, mas eu não quero falar disso." E ela diz: "Tudo bem, então não vamos falar da tua mulher. Mas sabe, senhor Francesco, eu às vezes fico aqui sozinha nesta casa, deitada na minha cama, e eu fico imaginando como seria o senhor Francesco moço, chegando neste país." E Francesco a surpreende dizendo: "Eu vim fugido de Nostra Itália." Paola então questiona o porquê dele ter vindo fugido. Francesco responde que ele não quer falar sobre esse assunto. Porém, Paola insiste em saber o motivo dele ter vindo fugido. E ele responde: "Porque eu matei um sujeito lá." Paola fica chocada e diz: "Pelo amor de Dio." Nesta hora, Francesco percebe que falou demais e diz: Madonna mia, eu não devia ter falado isso. Eu nunca falei isso para ninguém. Para ninguém." Paola então pergunta se Francesco nunca falou a respeito disso com Janete. E ele responde que não. E completa falando: "E eu não sei por que eu vou falar agora. Eu não sei o que está acontecendo comigo." E Paola diz: "Se te machuca, não precisa falar. Eu não quero te ver sofrendo, Francesco." E a surpreendendo, ele fala: Eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu vim fugido da nossa Itália, como eu te falei, porque eu matei o maledetto lá. Ele era filho de uma família importante e eu não era nada, entende? Nós brigamos por causa de uma garota em uma festa da nossa cidade. Não era para ter acontecido mais nada, porque logo apartaram a gente. Mas a gente tinha abusado do vinho e rolávamos feito dois bambinos. E eu fui para a minha casa com meu amigo Júlio Splendore. Nós éramos como dois irmãos. Sim, nós dois voltamos para a casa minha e dando até risada por causa do que tinha acontecido. Quando de repente o sujeito cruzou o nosso caminho com uma faca na mão, falando que queria ajustar as nossas contas e eu não sei como isso aconteceu, mas de repente nós fizemos de tudo para evitar o pior, mas ele me atacou. Meu amigo Júlio tentou de tudo para apartar nós dois, mas levou uma facada no braço
que fez um corte fundo, sabe? E eu não sei como foi que aconteceu, mas de repente, eu que estava com aquela faca na mão e o sujeito começou a fugir de mim e ele deu mais uns 10 passos e caiu. E eu fiquei parado ali, feito uma estátua, com aquela faca. E meu amigo Júlio, que estava sangrando, com aquele braço ferido, foi acudir ele. Quando eu estava chegando perto, Júlio me olhou e falou: "Escapa, Francesco, escapa, porque ele está morto." E vendo o quão abalado Francesco está, Paola pede para que ele não sofra mais por essa história, porém ele continua a dizer: "Mas eu não era ninguém, Paola. Eu não era ninguém. Ele era filho de uma família importante, entende? Toda a gente tinha visto nós dois rolando no chão, naquela festa." E meu amigo Júlio falou: "Escapa, Francesco, escapa, porque eles vão te matar. Vai embora." E eu fugi. Quando eu contei para o meu pai o que tinha acontecido, meu pai não pensou 2 vezes. Ele me levou para Nápoles e me embarcou no primeiro navio que vinha para cá. Eu ainda me lembro do meu pai. Eu ainda me lembro dele, me dando o adeus, quando eu estava partindo, me acenando com aquele lenço na mão e chorando. Nunca mais vi meu pai. E Paola pergunta: "E o teu amigo Júlio?" E Francesco responde: "Quando deu tempo de eu fugir, ele falou que tinha matado ele depois de ter sido ferido. Passou 4 anos da vida dele em galera, por causa minha. 4 anos. E eu nunca vou esquecer isso. E eu nunca vou esquecer isso em esta vida minha." E Paola diz: "Eu imagino. Mas não vamos mais falar de tristeza. E depois, você chegou no Brasil e de fato na América." E limpando as lágrimas, Francesco fala: "Sim, mas não pode imaginar como eu sofri nesta terra abençoada, amore mio." E vendo do que ele a chamou, Paola diz: "Fala de novo." E sem entender o que ela quis dizer, Francesco questiona: "Falar o quê?" E Paola responde: "O que você falou." E Francesco pergunta mais uma vez: "O que eu falei?" E ela responde: "Amore mio." Francesco fica sem graça e pede desculpas. E Paola pede para que ele não peça desculpas a ela e pede para que ele fale mais uma vez. E então Francesco a chama de amore mio novamente. E sorrindo, ela diz: "Mas agora me acorde, porque eu vou morrer." Francesco se levanta e pede para que Paola pare de dizer essas coisas. E ela fala: "Só um beijo, Francesco. Só um beijo." Ela então o beija, porém Francesco a afasta e diz: "Pelo amor de Dio, você não deve fazer isso. Não é certo. Eu preciso ir embora. Já é tarde." Porém, Paola não o deixa sair e Francesco fala: "Paola, não faça isso. Não brinque comigo." E decidida, ela diz: "Mas eu não estou brincando." E Francesco fala: "Não machuque meu coração. Eu já te pedi." E olhando nos olhos, Paola rebate dizendo: "E não me machuque você o meu, Francesco. Eu estou te pedindo. Fala de novo." E sorrindo, Francesco fala: "Amore mio." E então os dois se beijam apaixonados e acabam passando a primeira noite deles juntos. E aí me conta o que vocês acharam aí do segredo do Francesco. Você sabia que ele tinha vindo fugido da Itália porque tinha matado um homem? Ou você nem se lembrava disso? Enfim, me conta aqui embaixo o que você achou dessa cena, que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo e tchau! E já tem aqui no canal a continuação dessa cena. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Então é isso. Tchau!